Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no canal do nosso querido núcleo de estudos espíritas, Francisco Xavier. E hoje nós vamos falar sobre a caridade. Mas antes disso, vamos fazer a leitura da nossa página, para então fazermos a nossa prece. A página que escolhemos é da Fonte Viva, psicografada pelo nosso querido Chico, tá? Escrito pelo nosso querido Emmanuel, e é a mensagem número 34, guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as dores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Queridos irmãos, então vamos aquietar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao alto, fechar nossos olhos e pedir então, querido Mestre, Senhor, nos ilumine e ampare nesse momento de estudo, para que possa fluir vossos ensinamentos e que possa, Senhor, entrar em nossas vidas e nos ilumine e nos ampare para que possamos exercer, agir segundo esses estudos, segundo a vossa palavra, hoje e sempre, graças a Deus. Assim, irmãos, no estudo de hoje falaremos sobre caridade. A caridade está trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e lá no subcapítulo 4, nós temos um trecho de Mateus em que é colocado o seguinte, né? Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. E perguntou: mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ora, é sabido pela grande maioria que esse é um dos principais mandamentos de Deus, do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas vamos tentar esmiuçar um pouco mais essa passagem. Veja, quando ele fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele parte para então introduzir o segundo mandamento, ele fala o seguinte, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo
é semelhante a amar a Deus, então o que Jesus está querendo colocar é que é quase como se fosse a mesma coisa. Ou seja, como nós amamos a Deus? É através de rituais, sacrifícios? Não. Nós amamos a Deus através do amor ao próximo. Ou seja, não se pode amar a Deus sem amar o próximo. O que reflete exatamente a ideia de caridade. E a ideia muito bem trabalhada por Kardec, de que fora da caridade não há salvação. Ok? Mas, ainda assim, quando ele fala amar ao próximo, quem seria esse próximo? Afinal de contas, né? Quem é esse próximo? Meu irmão, minha esposa, meu pai, né? Então eles são próximos a mim, então eu devo guardar respeito, solidariedade a eles. Mas será que o próximo se restringe aos nossos familiares, aos amigos mais diletos? Então, isso também foi levantado por Jesus. Porque na parábola do bom samaritano, quando ele é questionado a respeito disso, ele vai trabalhar exatamente com a hipótese de um judeu que é assaltado, então tiram seus pertences, ele é agredido e ele está caído no chão e passam várias pessoas, judeus passam e ninguém presta socorro. E quem vai lhe prestar socorro é exatamente um samaritano. Ele o pega, ele cuida de suas feridas, leva a uma hospedagem, paga as custas. E aí Jesus pergunta, e então, para vocês, quem é o próximo? Quem realmente amou o seu próximo? E aí todos tiveram que concordar que eram aquele que prestou auxílio. Porque é bom lembrar, os samaritanos, eles eram, vamos dizer assim, inimigos, mas havia uma rixa antiga, tá? Muito maior do que Rio e São Paulo, então uma rixa muito antiga. Por quê? Porque houve uma época em que a Judéia ela foi separada, teve Israel propriamente dito, e a Judéia, né? Só que a capital ali de Israel era Samaria. E aí, Samaria, ela era uma capital, só que em determinado momento ela foi invadida e ela começou, junto com o judaísmo, a ter outras religiões, a misturar as religiões. Isso começou a ser mal visto pelos judeus mais ortodoxos. Então começou a ter um conflito entre eles. Então, ao falar de um samaritano e colocar ali na parábola, colocar o samaritano como exemplo, ele está querendo dizer que o próximo é todo aquele que é filho de Deus. Todos os nossos irmãos são nossos próximos. Ou seja, nós devemos amar a todos aqueles que são filhos de Deus sem distinção, não importando qual é a crença deles. Todos nós somos iguais. Então a caridade, que é o exercício efetivo do amor, ele deve ser realizado sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque o próximo, porque amar quem me ama é muito fácil. É muito fácil amar o meu filho, amar minha mãe. O grande desafio está em amar o estranho, o diferente, aquele que eu não conheço, e até mais, amar o meu desafeto, amar aquele que me fez mal, aquele que me traiu, tá certo? Então, diante disso é que cabe as grandes reflexões. Nós somos benevolentes, e somos benevolentes a quem? Apenas aqueles que são benevolentes a nós? Então, quando falamos em amar o próximo, devemos também amar aquele criminoso. Amar a criancinha é muito fácil. Mas e amar aquele que já matou, que já roubou, aquele que está no cárcere? Esse está o desafio e que vem na provocação de Jesus. E só através desse caminho do amor e da caridade, independente de quem seja, é que está, de fato, o caminho do progresso e da evolução espiritual. É apenas nesse sentido em que eu realmente demonstro, não só demonstrar, em que eu realmente amo efetivamente Deus, é através do meu próximo. Mas, então, diante disso, o que seria efetivamente a caridade? O que é a caridade? É a esmola? É você doar coisas velhas? Então, alguns entendem, olha, mas aquele que tem muito dinheiro é muito fácil, né? Então pega ali alguns valores e deposita na conta de uma instituição de caridade
já estou fazendo caridade. Ou então dar alguns centavos, um realzinho ali para o mendigo. Então, já houve até alguma confusão e algumas críticas a Kardec. Ora, mas a caridade é o que? É prestar esmola? Só isso basta? Claro que não. Lógico que não. Porque se questionava, então, o que seria mais importante seria a solidariedade. Mas isso aí só decorre de um pensamento que não leu efetivamente as palavras de Jesus e também a sua interpretação, segundo Kardec. Então, na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, que também é analisado, também é trabalhado no Evangelho, ele diz assim, e aí é um trecho famoso, acho difícil até, não tem um convite a um casamento que se vá, que não se trabalhe esse trecho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ou, como virou a letra, né, do Renato Russo, do Legião Urbana, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei. Bom, primeiro ponto aqui, não sei se vocês já perceberam, e acho que acabei de colocar aqui a pista da reflexão, vocês já perceberam que alguns textos vêm falando em amor, sem amor eu nada serei, e em outros fala sem caridade eu nada serei. Será que é um erro de interpretação? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala-se em caridade. Em muitas Bíblias, utilizadas pelos católicos, vem falando em amor. Quando se fala em amor, tem uma sonoridade. Mas será que então cada um interpreta segundo aquilo que lhe cai bem? Na verdade, não. O que acontece? Os originais, de Paulo, escrito provavelmente ali, ou em hebraico, se perderam. Então, o que nós temos é assim a tradução da tradução. E aí o que chega a nós, ou a tradução do grego ou do latim. E aí, então, na tradução do grego, quando vai se pegar a tradução do grego, nesse trecho fala-se de ágape. E ágape é um dos 4 significados de amor em grego. Porém, se pegar os textos em latim, fala-se em caritas, caridade. Então, não se sabe muito bem o original. Esse original, para o grego, foi traduzido como amor, e para o latim foi traduzido como caritas. Só que o interessante é que, independente da expressão utilizada, no contexto do que Paulo coloca, o significado é o mesmo. O significado é o mesmo. Isso é muito, muito curioso, porque vejam só, e aí continuando, quando ele fala assim, ó, ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. Se eu não tiver amor, eu nada sou. E é aquilo que Jesus coloca, esse amor sem caridade é vazio. Não é o amor que Deus realmente deseja para nós, certo? Então, o amor que realmente vale para Jesus, que vale para Deus, é o amor ao próximo. E esse amor ao próximo só se realiza quando o indivíduo, quando nós nos dispusemos para o próximo. E aí, aqui eu já tenho uma pista que é muito interessante. Quando nós falamos em evolução, em progresso espiritual, já sabemos que esse progresso pode se dar de maneira intelectual e também de maneira moral. E esse progresso ele deve ser ali, né, de forma paulatina, mas equânime. Então, à medida que a gente evolui intelectualmente, a gente também tem que evoluir moralmente, embora sejam coisas distintas. E por mais que eu evolua intelectualmente, veja, né, o que Paulo coloca, ainda que eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, eu sei tudo, eu hoje domino toda a ciência, mas se eu não tiver amor pelo próximo, se eu não agir com caridade, eu nada sou. Eu nada sou perante quem? Perante Deus. Claro, somos filhos de Deus e Deus tem muita paciência conosco, certo? Mas eu não sou nada ainda. Eu sou ainda ali uma mera criança engatinhando em meio aos equívocos, em meio ao egoísmo, né? Então,
nesse trecho a gente consegue perceber muito bem a relevância de termos uma busca de uma evolução intelectual sem depurarmos a nossa evolução moral. Tá? Bom, e aí continuando, ele fala assim, ele amplia então a ideia de caridade, porque a gente tem a ideia da caridade material. Né? Aí mesmo que eu fale assim, não é só uma esmola. Poxa, eu dou alguma parte do meu dinheiro, dou lá para a casa espírita, eu dou, né, para ajudar as famílias. Mas só que existem pessoas que às vezes têm, né, dificuldades financeiras, né? Mas ainda assim a caridade é só isso, é só doar dinheiro, doar coisas. Veja como Paulo ele trabalha de forma mais ampla. Ó. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Enfim, não se rejubila com a injustiça, mas com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade, ela sempre tem como meta o outro. A caridade é solidariedade. A caridade, ela é alteridade. Né? Então, a caridade é você estar disponível para o outro. Então, você está sendo caridoso ao ouvir o outro. Então, nós podemos prestar caridade mesmo sem ter condições. Nós podemos, enfim, ouvir um colega que está com problemas. Né? Então, assim, a caridade é um exercício diário. Então, quem não tem alguém na família, um colega no trabalho, em que, assim, às vezes os outros evitam, ai meu Deus, chegou aquele chato, ai meu Deus, só conta problema e tal. E aí o cunhado, né, querendo às vezes contar vantagem, ninguém aguenta, aquela história toda. Vá ouvi-lo, sente do lado dele, do seu irmão. E aí, meu amigo, o que você tem para me contar? Tenha sempre o ouvido aberto, esteja sempre disponível. Doar o seu tempo, doar a sua paciência, os seus momentos ali, é um gesto de caridade. Ir num asilo, num asilo um abrigo de idosos, melhor dizendo. Então, um abrigo é uma casa, né, em que abriga idosos esses que às vezes já não veem mais a família, não tem com quem conversar. E aí você pode doar um pouco do seu tempo para ouvir as suas histórias, o seu desabafo, trocar alguma ideia, contar uma piada para levar um pouco de alegria para eles. Então a caridade não é só a caridade material, a qual também é importante, sem dúvida nenhuma, mas se dá pela doação. E tanto é que todo mundo também já deve ter ouvido falar um pouco disso, quantas pessoas, né, porque a questão da esmola, a gente deve dar a esmola ao mendigo? Será que a gente não está ali fomentando a preguiça? Será? Quantas vezes nos deparamos com essa inquietação? Nós devemos agir segundo o nosso coração, sem dúvida nenhuma. E aí não é simplesmente por conta de uma dúvida que vamos negar a oportunidade de ajudar o próximo. Claro que sabemos que existem irmãos que estão presos a uma condição ali, né, de estagnação, né, ou às vezes que se aproveita de outros mais frágeis, que são oportunistas, mas ainda assim, dependendo da situação, nós devemos estar sempre disponíveis. Em várias situações, nas obras de André Luiz, a gente consegue observar isso, né, em que sabemos que existem irmãos ali que precisam de ajuda, mas eles também devem estar prontos para a ajuda. Então, não é negar ajuda, mas estar sempre disponível. Mas saber que às vezes o irmão não está pronto e não vai querer a sua ajuda. E aí nós devemos forçar, obrigar, toma isso aqui, menino. Claro que não, né? Porque todos têm o seu tempo. O que nós nunca podemos fazer é desistir. Como várias vezes ouvimos irmãos falando daqueles que estão encarcerados. É um criminoso, é um bandido, sem vergonha, tem mais é que mofar lá na prisão. É exatamente o que se fomenta ali, é o que? O esquecimento desses irmãos. Não devemos esquecê-los. Mesmo que eles estejam num momento ali, né, de revolta, nós devemos estar disponíveis para assim que eles tenham ali o seu momento, a sua vontade, seu arrependimento, sua vontade de pedir ajuda, estará ali uma mão amiga para atendê-lo, tá certo? Bom, e aí continuando, o que acontece? Então, assim, a caridade ela deve ser entendida,
né, como uma extensão de nossa mão a todo irmão que precisa da nossa ajuda. E é interessante que no Livro dos Espíritos nós também temos uma questão 886, tá? que Kardec coloca para os espíritos exatamente, mas então, afinal, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos. Veja, não é esmola, não é simplesmente pegar uma roupa velha que você já não usa mais e passar para frente. E não é isso a caridade, é você estar disponível. Por isso que, às vezes, aquele que tem mais condições tem um desafio maior, porque para ele pode acreditar que simplesmente doando uma soma de dinheiro que não lhe fará falta, ele não precisa prestar atenção na própria família ou nos seus empregados, ele pode continuar a viver a sua vidinha, porque para ele, né, já basta. Eu já estou fazendo a minha parte para com a sociedade. Né? Mas segundo a espiritualidade, caridade é benevolência para com todos. Veja, é um sentido muito mais amplo do que comumente a gente ouve falar. Indulgência para com as imperfeições, é a tolerância, é o respeito. O irmão errou. Não é passar a mão na cabeça. É necessário ter limites. É algo que a gente conversa muito sobre a questão da família hoje. Alguém praticou algum erro, lesionou um outro irmão, é necessário que haja uma intervenção e demonstrar, olha, isso está errado, tá? Isso está errado. No entanto, é diferente. Aqui, quando se fala na indulgência, é a tolerância, compreender que cada um tem um ritmo, cada um está num estágio, né? Não é simplesmente sair julgando os outros, fazendo um prejuízo de tudo que se observa, mas sendo tolerante para com as diferenças. E, principalmente aqui, o perdão das ofensas. A caridade é efetivamente o amor sendo exercitado em prol do outro, incondicionalmente. Incondicionalmente. E como nós estamos distante disso, né? No nosso dia a dia, nas nossas imperfeições, no nosso egoísmo, que é exatamente o contrário, né? É o outro lado da caridade, é o orgulho, é o egoísmo, é a nossa vida tão materialista, nessa época de redes sociais, que até pouco tempo a nossa preocupação, né, é que dávamos mais valor ao ter do que ao ser. Hoje, damos mais valor àquilo que parece ser e o que parece ter do que a essência propriamente dita. Então, e aí, nesse sentido, é bem interessante, tem uma obra da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, O Homem Integral, em que Joana de Ângeles, muito preocupada, tá, com a época que vivemos, sendo que já tem algumas décadas isso, falava muito do problema da ansiedade, em que a humanidade vivia essa doença que era a ansiedade, que não foi tratada, e hoje é a depressão. É o mal do século, o mal do milênio, é a depressão. E aí os sintomas que na época eram mais leves, que geravam essa ansiedade, eram observadas de perto pelo plano espiritual. Olha, uma característica mais habitual da conduta contemporânea, impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta. Predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Numa sociedade de consumo, numa sociedade materialista, em que precisamos provar o nosso valor, provar que nós temos mérito, devemos provar que somos vencedores, tudo se resume a mérito e conquistas materiais. Para onde viajamos, que carros nós temos, quantos irmãos, né, que se endividam e se mergulham numa vida de sofrimento porque estão com dívidas para conseguir pagar as prestações de carros caríssimos. Mas por quê? Porque eles precisam daquele bem material para demonstrar o seu valor junto à sociedade. Olha, irmãos, quanta ignorância. Enquanto que só precisamos demonstrar o nosso valor para quem? Para Deus. E a única forma de demonstrar esse valor a Deus é através da caridade. Podemos andar de bicicleta, podemos andar de ônibus, podemos estar com o nosso carrinho antigo,
certa vez estávamos conversando com a minha esposa. Eu sou uma pessoa com relação, pelo menos a carro, essas coisas, sou um pouco desapegado. E aí, mas aí meu carro então está arranhado, está com umas moças e tal, já está em anos de uso. Mas uma vez eu fui atender uns clientes, e aí quando eu voltei, comentei com a minha esposa, pô, eu não ligo muito não, mas fiquei pensando, né? O pessoal devia olhar, tadinho dele. Olha, como é que tá o carrinho dele? Tá sujo também, marrom. Aí, poxa, né, acho que a gente tinha que trocar de carro. E aí, atendendo a máxima, né, de que orai e vigiai. De pronto, mas peraí, por que eu preciso trocar de carro? O carro, a gente faz a revisão sempre, então o que importa é que ele funciona muito bem, é seguro e nos atende muito bem. A gente precisa de outro carro? Não, a gente não precisa de outro carro. Não, então, sabe, como que sutilmente, quase que sem perceber, né, essa lógica que estamos imersos numa sociedade material, uma sociedade de consumo, faz com que a gente confunda as coisas. Né? A gente, de forma equivocada, realmente, por um segundo, não, realmente eu preciso de algo melhor. E aí, então, à medida que quanto mais a gente orar, mais a gente estudar, mais a gente vigiar, a gente consegue, não, peraí. Não precisamos disso, certo? Então é importante a viagem, o lazer, meios materiais são importantes, mas é importante que a gente sempre tenha em mente o que realmente é relevante para a nossa vida. Assim, meus caros, perdão, tem um trecho que ainda que coloca a caridade como mais importante que a fé e a esperança, pois está ao alcance de todos. Esse é um trecho ainda, e aí voltando aqui ao Paulo, olha só, vou voltar aqui. Olha só, tem uma parte final, ainda, né, na carta aos Coríntios, ele fala assim, agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Olha só, então, acima da fé e da esperança está a caridade. Então, assim, mais importante do que acreditar é agir em conformidade com a lei de Deus, que é agir em prol do outro, independente da sua religião, independente dos dogmas da sua igreja. Quantas pessoas, né, isso é tão bacana, que não têm religião, mas que são tão proativas. Tem pessoas que são naturalmente boas, naturalmente disponíveis para o outro. Tem algum colega vai fazer uma mudança, pô, peraí, vou te ajudar. Aí tinha que pegar não sei o quê, não, peraí que eu pego. Tem pessoas que, né, que assim, se voluntarizam com muita facilidade, mesmo independente da religião, ou mesmo sem religião. E é isso que realmente importa. É exatamente isso. A verdade não está numa religião, não está num dogma, não está num ritual. Né? E aí, por isso, então, lá no Evangelho, quando se coloca que a caridade, né, é que vai nos levar à salvação. Então, não há salvação sem caridade. É diferente de se eu dizer não há salvação sem a religião ou não há salvação sem a verdade. Kardec coloca um equívoco aí, exatamente porque não é exatamente uma religião específica. Podemos ir na missa, né, no culto, na igreja, confessar, mas se nós mantermos ainda os nossos hábitos viciados, o nosso egoísmo, em nada valerá dizermos que somos de uma religião X, né, seguirmos, né, toda a catequese, né, mas não mudarmos os nossos hábitos, não tratarmos o nosso semelhante como nós desejaríamos que fôssemos tratados. Então, a grande questão é essa. Mas lá no Evangelho fala-se, né, mas fora da verdade não há salvação. Mas como assim? Então, peraí, não há verdade? Não existe uma verdade? Porque todo mundo já ouviu falar, então, peraí, então para cada pessoa, cada um tem a sua própria verdade. Então, Nietzsche, o filósofo da desconstrução, né, ele falava, não existe verdade, apenas interpretações da verdade. E a gente está vendo aqui como que às vezes a interpretação do que está escrito muda de amor, caridade. Mas veja que Nietzsche ele falava, só existem interpretações da verdade. Então, uma verdade há. Veja que a essência de Paulo está ali. Independente se eu coloquei amor ou caridade, a essência está ali.
Então, verdades existem. O que eu não posso é confundir com ritualísticas, dogmas ou a mera interpretação. Mas a essência existe e está o quê? No Evangelho, está na palavra de Jesus. Evangelho esse que, nas palavras de Haroldo Dutra, né, é o manual intergaláctico ético. Então, é um manual, né, que nós podemos seguir sem medo se nós queremos realmente evoluir, progredir enquanto espíritos. Então, e tanto é que durante todo o Evangelho de Jesus, ele se coloca, né, quando ele vai pregar para os apóstolos, então ele fala, em verdade vos digo. Ele frisa, geralmente ele fala isso 2 vezes, em verdade vos digo. Ou seja, isso que eu estou falando é uma verdade universal. Bilhões de galáxias, cada galáxia, bilhões de sóis. E aí, em volta de cada sol, vários planetas. Então, não cabe a nós, nesse momento, tentar alcançar essa verdade. Mas a verdade que ele traz no Evangelho já é alguma coisa e que é irremovível. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só isso. É só isso. Né? E aí, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Jesus se apresenta como o Espírito da Verdade. E em homenagem a ele, tá, vários amigos espirituais de Chico lançaram esse livro, O Espírito da Verdade, que são estudos, 104 mensagens com estudos sobre o Evangelho. Muito legal. E tem um trecho do André Luiz, ele faz como se fosse uma cartilha. Você está com dificuldade de ser caridoso? Né? Porque, vamos lá, aí ele diz assim, ó, se você destinar, aí ele vai trazendo exemplozinhos, vamos se organizar, vamos se organizar, olha só o que ele bota, se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante com um aperitivo em cada 5, segundo os seus hábitos ou serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para algum doente. Se você renunciar ao cinema, se você suprimir um maço de cigarro em cada 5, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o agasalho, devido a eles, será mais rico. E por aí vai. Basta tão pouco. E veja que ele aqui só está falando do amparo material, né? Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Eu lembro, na época de faculdade, eu tinha um colega, bacana ele, mas ele falava o seguinte, eu sou contra a caridade. E lá em casa todos nós somos. Por quê? Porque nós já pagamos impostos, impostos caríssimos. O Brasil é um dos países que tem a maior taxa de alíquota de impostos do mundo. Então, o Estado é que deveria suprir a carência dos desvalidos. Eu já faço a minha parte. Se o Estado não ampara os desvalidos, devemos cobrar do Estado. Aí eu parava, eu não criticava. Na época eu já frequentava a casa espírita. E até lá no fundo eu pensava, ele não está errado. Não está errado. Mas, por outro lado, se a máxima é amar o próximo, devendo, e sabendo que o Estado é omisso, e muitas das vezes negligente, e eu estou diante de um irmão ali ao desamparo, cabe a mim esperar o Estado, olha, sinto muito, desculpa, tá? Eu já paguei o imposto, tá? Agora, bom, se o Estado não ajuda, sinto muito. Essa é uma atitude cristã de esperar que os outros façam, né, no seu lugar? Me parece que não. E segundo o que Jesus, segundo a máxima que estamos estudando, hoje certamente não. E aí então, por isso que André Luiz, ele tenta nos sensibilizar nesse sentido, quanto à necessidade de agirmos, independente dos deveres que outra pessoa, que o Estado, possa ter para com aquele desvalido. Mas às vezes aquele desvalido ele não tem tempo, ele não pode esperar. E aí, mais ainda, nós não podemos esperar. Urge que nós prestemos ajuda para a nossa própria ajuda espiritual. Então é importante que a gente sempre tenha em mente que num ato de caridade, talvez até dos mais beneficiados somos nós mesmos. O primeiro a receber a luz e o amparo de Jesus e da espiritualidade é aquele que presta ajuda, ainda que numa prece. Então eu posso estar numa cadeira de rodas,
posso estar sem dinheiro, mas a prece, meus amigos, isso qualquer um pode fazer a qualquer momento. E uma prece a um irmão já é um ato de caridade. Veja como precisa tão pouco e como que no nosso dia a dia, né, nós esquecemos disso. Certa vez, né, quando eu estava estudando o livro dos Espíritos, e aí tem aquele trecho sobre aquela classificação dos Espíritos, e aí falando que nós somos, né, por conta do estágio do nosso planeta, né, de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. E aí eu, na minha arrogância, espírito imperfeito, olha só, meu amigo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, eu amo meus filhos, nunca fiz mal a ninguém, eu sou imperfeito. E aí vem a explicação. Espírito imperfeito não é aquele que faz o mal apenas, é aquele que não opera o bem. E aí, aí, caramba. Né? Pois é, né? E aí, então, é urgente, nós somos espíritos imperfeitos, tão somente porque nós não fazemos o bem, tá? E por isso, e aí então assim uma experiência particular, e aí muito em razão disso, pode acontecer que esse agir não seja natural. Pode acontecer, nós vivemos às vezes em algumas zonas de conforto, tá? E aí, estudando, percebemos a necessidade de fazer o bem, de prestar a caridade. Mas isso às vezes não é tão fácil. Nem todo mundo tem essa iniciativa tão fácil. Então, meus irmãos, um conselho que eu dou, mesmo cansado, mesmo que não seja espontâneo, faça o bem. Procure a casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, um centro, ou um centro mesmo de uma ONG que presta ajudas, mesmo que fique sem graça, mesmo que chegue lá meio sem graça, mesmo que preferisse estar em casa dormindo ou vendo série, se force, se obrigue. É claro que também no Evangelho nos ensina que a caridade ela não deve ser utilitarista. Eu não devo prestar a caridade só para aparecer ou para buscar algum outro bem. Não é, claro, a gente não deve prestar a caridade nesse sentido. Mas se eu não presto caridade alguma por motivo algum, então é melhor que eu comece me forçando em razão dessa minha nova consciência. Porque aí, meus amigos, naturalmente nós vamos ser picados pela mosquinha do bem-fazer. E aí, aos poucos, nós começamos a agir em prol do próximo naturalmente, porque aquilo nos completa. Ver a felicidade do outro é que me tornará realmente feliz. Não é o carro novo, não é a televisão nova, não é o celular novo. Não. É fazer o bem ao próximo que realmente me preenche e me completa. Porque só assim eu estarei honrando graças a Deus. E aí, para terminarmos, temos um final, exatamente desse capítulo sobre caridade, em que nos debruçamos sobre a passagem tão importante de Paulo. Ele faz um comentário final muito, muito bacana. Ó. Ele diz assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratique o bem. Olha, para a gente tentar deixar de ser um espírito imperfeito. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. O que ele diz isso? O que é virtude negativa? Como uma virtude pode ser negativa? É o de não fazer mal a ninguém. Não basta só não fazer mal a ninguém. É necessária uma virtude ativa, agir em prol do próximo. E no finalzinho ele fala: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Assim, irmãos, sejamos mais caridosos, vivemos mais em nome de Jesus, em nome de Deus. Fechamos assim nossos olhos, agradecendo Deus Pai, Jesus, nosso Mestre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em seu nome, estudando vossa palavra. E nos ilumine, Senhor, nos ampare, nos encoraje, para que possamos nos sensibilizar diante da dor do próximo e nos dê iniciativa para fazer alguma diferença quando possível,
mas que estejamos, Senhor, sempre com a mão estendida e o coração aberto para perdoar, para ajudar, para se aproximar e para prestar auxílio ao irmão que necessita, hoje e sempre, graças a Deus. Irmão, muito obrigado e fique na paz do Senhor.